Então hoje eu venho falar sobre a questão da identidade. Quando somos um espelho. Então, havia uma amiga que ela me relatou a seguinte situação. Então ela sempre morou no interior e a partir de uma idade ela teve que deixar aquela escola multisseriada lá do campo e ir para a cidade. E nesse período, até que ela estava no campo, a forma com que ela falava, a forma de comunicação é tranquila ali para aquele ambiente. Mas passado um tempo, ela foi para a escola da cidade. Então lá começou a primeira correção. Então tudo que ela falava, a maioria, né, algumas palavras, assim, vícios de linguagem, as pessoas começaram a corrigir, professora, e ensinar a forma correta, né, de se pronunciar, de acordo com a língua portuguesa, determinadas palavras. Ela me relatou a seguinte situação. Então, a partir do momento que ela passou por esta situação, ela começou a sentir duas formas de discriminação. Então, quando ela ia para a escola e ela falava daquela maneira com que ela foi criada, que eu digo não tem o certo e errado, mas a forma que culturalmente ela foi educada, ela chegava na escola, riam dela porque ela falava algumas palavras erradas. Daí, quando ela chegava em casa, que ela tentava falar da forma com que ensinaram na escola, ela tinha um problema em casa. Porque daí todo mundo ria. Ah, tá querendo ser importante. Você tá querendo, né, ser diferente. Então eu trago essa história pela questão do pertencimento. Então, o quanto a questão da nossa identidade e a questão do pertencimento, elas estão associadas. E a nossa identidade, quanto mais tentamos agradar outras pessoas, mais nos frustramos, porque não existe como agradar 100%. E às vezes há certa dificuldade, até das pessoas próximas, de compreender que você está num processo evolutivo. Então, a partir do momento que ela tentou, se ela fosse como ela era em casa, na escola, ela era discriminada. E se ela praticasse aquilo que ela aprendeu na escola, em casa, ela também era discriminada. Ela falou que sofreu muito e demorou um certo tempo para ela compreender que não existia como agradar todo mundo. Então, ela partiu numa jornada sendo aquilo que ela achava melhor, crescendo, evoluindo, mas sem perder aquelas raízes, as raízes, né, que vieram do campo. E a questão principal, assim, é que quando nós pertencemos a determinada família, nós tendemos também a seguir certos padrões familiares. O que são esses padrões familiares? Culturalmente, tem famílias que desenvolvem certos hábitos. Por exemplo, todo domingo se reunir, fazer churrasco, a questão, muitas vezes até da forma de organização da casa. São pequenas coisas, mas que elas nos fazem pertencer, hábitos que nos fazem pertencer. Então, para você saber se você pertence ou não para a tua família, veja o teu principal defeito. Defeito ou problema? Então, assim, eu tenho problema, por exemplo, de relacionamento. Veja quem mais da tua família tem esse problema de relacionamento. Você faça uma lista. Então, assim, primos, tios, irmãos, avô, avó, o máximo de pessoas possíveis que tenham esse problema. Tem um problema de obesidade.
Também, você faz uma lista, o máximo possível, das pessoas que na tua família têm esse problema de obesidade. E dificuldade financeira, também. Põe ali na tua lista quem da tua família que passa por esse processo de dificuldade financeira. E isso você tenta englobar o máximo de pessoas possíveis. Tio, tia, avô, avó, primos, irmãos, sobrinhos, o máximo de pessoas possíveis, tá? E depois de feito isso, você não exclui, você inclui todas essas pessoas e também inclui esse sistema. Por quê? Porque faz parte da nossa linhagem. Então, não é excluindo que você cura um sistema. Você cura um sistema a partir do momento que você inclui as pessoas. Padrões suicidas. Então, lembrando que esse padrão do suicídio, ele não inclui somente pessoas, né, que chegam ao ato de uma vez só. O padrão suicida, por exemplo, pode ser a pessoa que bebe muito, a pessoa que exagera na comida, a pessoa dependente de remédios. Então, veja na tua família quantas pessoas são depressivas e inclui todas essas pessoas, traz para o coração. Uma frase sistêmica quanto a isso é: eu sou igual a vocês, mesmo sendo igual, eu faço diferente. Porque mesmo pertencendo à família, há uma questão da autorresponsabilidade e há uma questão também da escolha e do livre-arbítrio. Então, assim, como que funciona o livre-arbítrio? O livre-arbítrio são as escolhas que eu faço para minha vida. Então, naquele momento lá que a minha colega ela foi, ou ela queria agradar em casa e queria agradar as pessoas da escola, ela estava se desagradando, porque ela não conseguia agradar nenhum e nem outro. Tem uma história bíblica que diz assim: servia a dois senhores. Não tem como servir a dois senhores. E até no momento que você estiver em cima do muro, é um momento muito desagradável, porque você não pende para um lado nem para o outro. Você acaba não se encontrando. E a indecisão, quando você não sabe qual caminho que você vai percorrer, a indecisão às vezes é pior do que você tomar uma iniciativa, uma decisão como adulto e dizer: não, eu sou adulto o suficiente para fazer esta escolha. E assim é na vida. Você, quanto mais clara e você estiver no teu projeto de vida, mais conectado, mais as possibilidades, as probabilidades de você ser feliz, elas aumentam. E a questão da identidade, nós vivemos muitas vezes, criamos uma imagem, essa imagem projetamos, né, tentando atender às expectativas das pessoas que nos cercam, e essa questão de atender a expectativa, então ela nos afasta daquilo que realmente somos, daquilo que nós planejamos para o nosso futuro. Minha mãe desejava que eu fosse enfermeira, mas só que eu não nasci com aquele dom, com aquela aptidão, com aquele gosto para ser enfermeira. Então, a partir do momento que eu começo a trabalhar buscando atender a expectativa da minha mãe, como ser humano, como identidade, eu me afasto daquilo que é a minha missão de vida. Eu gostaria de ser professora, mas a minha mãe quer que eu seja enfermeira. Então, a partir do momento que eu vou trabalhar em cima da expectativa de outras pessoas, eu me afasto da minha própria identidade. Então, tenhamos claro que a principal expectativa que temos, né, que atender é aquilo que realmente somos na essência. Eu sou como sou aquilo que sou,
E as pessoas me amam por essa forma. Falando errado, falando certo, sendo espontânea. Porque quanto mais regras uma sociedade tem, quanto mais leis existem, menos evoluído é um povo. Porque as leis elas indicam que há ainda uma obrigatoriedade para cumprir algo que faça o bem para a humanidade. É uma obrigatoriedade, sendo que a maioria das coisas não deveriam ser obrigatórias, elas deveriam partir dos princípios básicos que são da vida, do amor, do perdão, do compartilhar. Até uma das mensagens, né, que essa semana estava em um grupo, a questão da base. Então, assim, tudo aquilo que eu necessito saber para estar em sociedade. Por exemplo, para mim saber ler, eu preciso do alfabeto, é uma base. Mas o alfabeto sozinho, se não ter a junção das letras, ele se torna inválido também. Mas ele é a base para toda a escrita, para toda e qualquer palavra. E assim, nós recebemos dos nossos pais, dos nossos antepassados, essa base para prosseguir a minha vida. Mas também eu não posso culpar meus antepassados por todas as mazelas que ocorrem na minha situação por escolhas. Então, eu tenho um relacionamento fracassado, mas antes de eu entrar naquele relacionamento, eu já sabia mais ou menos, já tinha indícios de que aquilo não iria dar certo. Mas eu quis. Então, como adulto, eu também preciso assumir a responsabilidade das minhas escolhas. Eu não posso simplesmente achar que tudo vem por onda dos meus antepassados, por maldições, por magias, por voodoo, por situações assim. Então, existem situações que quando negamos a nossa identidade, quando eu quero agradar lá o povo da escola, quando eu quero agradar em casa, e eu me torno uma imagem que eu não sou. Para manter essa imagem vai ser muito difícil. Principalmente porque não queremos decepcionar as pessoas que mais amamos. Mas Jesus já dizia: amai o próximo como a ti mesmo. Então, se tu ama teu próximo, ama a ti primeiro. Não tenha medo da tua identidade, não tenha medo de tirar a máscara, às vezes que foi construída por anos. Não tenha medo de seguir em frente e fazer as escolhas. Porque ficar em cima do muro é uma escolha muito difícil. Geralmente você não vai agradar nenhum e nem outro e nem a ti mesmo. E a tendência ainda é quando não tomamos uma decisão e ficamos, né, nessa inconstância, ainda a tendência é de sofrer com ansiedade, de sofrer com compulsão, de sofrer, né, com situações que realmente nos atrapalham. Então, vivemos um momento realmente que devemos incluir, que devemos partilhar e principalmente seguir em frente sendo aquilo que somos. Assim como é em cima é embaixo, assim como é dentro é fora. Tirar essa máscara, assim como é dentro é fora, assim como é meu coração, como ele está aqui dentro também é fora. Um abraço.